A minha vida vai virar novela. Tchu, 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 tchá. Ha! Bem-vindos de volta, bem-vindo de volta. Então, no capítulo anterior... brincadeira. Esse aqui, a meu ver, é o capítulo 1, porque o outro foi só a nota introdutória, né? Senhoras e senhores. Então, eu estava falando para vocês no outro videozinho que eu iria falar... Antes de falar da minha história, eu teria que falar da história da minha mãe, porque a história dela é um pouco da minha história pessoal, né? Então, lembram? Dona Lourdes? Babá? Pois é. A Dona Lourdes é filha do seu Josino e da Ana Bárbara, meus avós. Pois é. E eu já confesso aqui que eu não lembrava os nomes dos meus avós. Por quê? Porque eu nunca os conheci. Quando eu nasci, eles já tinham morrido. Pois é. E aí, a verdade é que eles nunca fizeram parte de verdade da minha vida. Eu acho que nunca veio dentro de mim essa curiosidade por eles. Falha minha, né? Falha minha. Tô dizendo. Acho que a gente tem esse dever de saber das nossas origens, de querer saber da nossa história, de conhecer os nossos pais. A gente tem que conhecer os nossos pais. Porque antes de ser seu pai, de ser sua mãe, ele é um ser humano, é uma pessoa. Tem um nome próprio, sabe? Para o mundo, ele não é só seu pai ou só sua mãe. Ele é um professor, uma professora, um agricultor, uma empregada doméstica, um advogado, não sei, são tantas as possibilidades, tantas. E isso eu estou falando só no nível profissional, porque todos nós somos um mosaico. E a gente é várias coisas ao mesmo tempo. A gente é amigo de alguém, a gente é filho de alguém, a gente é pai, a gente é mãe. Quem já chegou lá, né? Não é o meu caso, não. No máximo, eu sou mãe desse koala que tá segurando o celular. Pois é. Mas os nossos pais são muito mais coisas antes de se tornarem efetivamente o seu pai e a sua mãe. E a gente não conhece eles. Falha dos filhos, de todos eles. E nesse bolo eu me incluo, porque eu sei muito pouco da minha mãe. Eu sei muito pouco da minha mãe de coração. Da minha mãe biológica eu não sei nada. Da minha família de sangue eu não sei nada. Pois é, a gente vai chegar lá. Mas eu já digo aqui que não há na minha família nenhuma pessoa linkada a mim por laços de sangue. Isso faz a diferença? Não sei. A gente chega lá, né? A gente chega lá. Mas por hora eu tava falando da minha avó, a dona Ana Bárbara, que eu não conhecia. Mas que eu sei que foi uma mulher guerreira, como todas as mulheres da minha família são. Por quê? Por que a gente é guerreira? Porque não nos deram uma alternativa. Ou a gente guerreava e lutava muito pelo nosso, ou a gente, coitada. Pois é. A minha avó teve 14 filhos. Loucura, né? Loucura. A galera da minha geração e da geração posterior, a minha, não deve imaginar o que é isso, ter 14 filhos. É muito. Porque hoje a gente tem televisão, tem internet. Ai, eu sendo idiota. Mas é verdade, a gente tem televisão, a gente tem internet. Há métodos contraceptivos, há essa consciência maior de que, cara, às vezes você não consegue sustentar uma boca, quiçá 14. Pois é. E a verdade é que minha avó não conseguiu sustentar essas 14 bocas. Não tinha como. Ela era uma senhora da roça, uma mulher negra, pobre, que morava lá no interior, lá da roça. Pois é. E aí a consequência disso é que todos os seus filhos começaram a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Na época, não tinha esse negócio de jovem aprendiz, sabe? E mesmo se tivesse, esse era um benefício reservado para uma outra categoria. Não
não para os filhos negros da minha, da minha avó. Você deve estar achando que eu sou preconceituosa, né? Mas não. Mesmo esses, entre aspas, benefícios, durante muito tempo, foram reservados para pessoas X, Y, Z. Só recentemente que a gente conquistou maior, sei lá, igualdade, não sei se é essa palavra. Enfim, mas a verdade é que a minha mãe e as minhas tias começaram a trabalhar muito cedo. Antes dos 14 anos, elas já estavam dentro da casa de família, trabalhando nas mais diversas funções que se pode exercer dentro de uma casa de família. Cozinhando, limpando, cuidando de crianças. A minha mãe, durante a vida inteira dela, cuidou de crianças. A minha tia, durante a vida inteira dela, foi faxineira. Uma outra tia minha ficou designada para trabalhar na cozinha. E teve ainda uma outra tia minha que durante muito tempo trabalhou em casas de família. Só que ela sofreu um acidente, perdeu a mobilidade das suas pernas e aí teve que parar de trabalhar. Pois é. Cara, a vida dessas mulheres é tão rica, tão cheia de história, tão cheia de luta. E foram essas mulheres que me criaram. Enfim. Eu me pergunto, eu fico olhando as fotos a quais eu tenho acesso, são muito poucas as fotos às quais eu tenho acesso, e eu me pergunto se esses patrões deram às minhas tias tão lindas, tão fortes, tão guerreiras, o tratamento que eles gostariam de receber. Porque a gente tem que pensar muito nisso, essa coisa de eu não estou na pele do outro, mas talvez eu devesse me colocar, usar os sapatos alheios para ver a dor que eu sou capaz de suportar. E se eu não suporto aquela dor, por que impingir ao outro? Por que impingir ao outro uma dor que eu não quero carregar? Sabe? Me pergunto se essas famílias deram às minhas tias o tratamento devido. Às vezes eu acho que não, às vezes eu tenho certeza que não. Lembrando de alguns relatos, de algumas cenas, foi tanta humilhação, tanta humilhação. Como é que você pode humilhar o outro? Como é que você pode humilhar o outro e depois colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem? Como é que você faz isso? Você não perde a sua humanidade nesse processo? Eu perderia. Enfim. Mas não é só de coisas ruins que a história das minhas tias é composta. E da minha mãe também, né? A minha mãe, por ser babá, eu não sei se é bem por ser babá, eu não sei. Eu acho que é porque a verdade é que durante muito tempo só teve o benefício de ter empregada doméstica na sua casa gente de classe média alta. Hoje em dia disseminou um pouco, né? Se você é um servidor público, você já pode se dar o luxo de ter uma diarista. Tá mais equalizado, entre muitas aspas, equalizado. Mas na época da minha mãe, tinha empregado doméstico. Eu acho que as famílias de classe alta, né? Pois é. E aí, como todas elas trabalhavam em casa de família, uma ia indicando a outra, e as minhas tias e minha mãe passaram pelas casas mais proeminentes que você possa imaginar. Pois é. Se elas quisessem contar essas histórias, imagina quanta autoridade poderia sair por aí tremendo, imagina. Minha mãe não, porque ela já se foi, pois é, minha mãe já morreu. Mas a minha tia tá aí, bem viva. Já pensou se ela quisesse contar? Já pensou? Mas não. Uma coisa que marcava as minhas tias é essa lealdade pela família pela qual trabalhavam. Porque não era uma coisa assim de trabalho 1 ano, 2. Era tipo 10, 20 anos na casa da mesma família. Pois é, 10, 20 anos vivendo boa parte da sua vida subordinada à vida do outro. Pois é.
Porque também não era essa coisa de, eu vou hoje pro trabalho e à noite eu volto para casa. A minha mãe, na minha época, eu tô falando da minha época, porque como eu disse, eu conheço muito pouco da minha família. Mas na minha época funcionava assim. A minha mãe passava 15 dias no trabalho, 15 dias sucessivos, dormindo e acordando na casa da família do outro. Pois é. E aí depois de 15 dias ela tinha uma folga de 3. Ela chegava na sexta-feira e ia embora na segunda de manhã. Pois é. E aí eram mais 15 dias em que eu não via minha mãe. E assim a gente viveu durante anos e anos e anos. Eu só tinha acesso à minha mãe em 2 finais de semana do mês. Em 2 finais de semana do mês. Eu só tinha acesso à minha mãe em 2 finais de semana do mês. Ou seja, minha mãe só tinha direito de viver a vida dela, as escolhas delas, a particularidade dela em 2 fins de semana do mês. Você consegue imaginar isso? Você consegue resumir a sua vida, não a vida dos seus patrões, em 2 finais de semana do mês? E não venha me contar a balela de que quando você está na casa do patrão, você tem a liberdade de viver a sua vida. Não me venha contar essa balela. A gente tem um caso muito recente que mostra o contrário. O do menino João, sabe? Aquele que caiu do prédio porque a patroa não conseguia cuidar da criança por 5 minutos porque a prioridade dela era fazer as unhas. A minha cutícula não pode esperar. A minha cutícula não pode esperar. Então, a minha mãe e as minhas tias não viveram plenamente a vida delas. A minha mãe com mais intensidade, porque ela realmente ficava no trabalho. Pois é. Mas, como nem tudo é ruim, teve uma família para a qual a minha mãe trabalhou, e essa família a humanizou. Eu não sei como é que é muito bem isso, sabe? Eu não sei como é que funciona esse processo. Mas de todos os negros que há no mundo, aquela negra especial, em específico, com ela eles se identificaram. Com aquela mulher eles se identificaram, com a minha mãe. E aí essa família proeminente, classe média alta, a adotou. Foram mais de 16 anos na casa daquela família. Pois é, ela criou os 2 filhos, o casal, um menino e uma menina. Ela criou os filhos dessa mulher. Para você ter noção do que eu tô falando, a minha mãe foi morar nos Estados Unidos com eles. Pois é, olha que loucura. A minha mãe não falava uma palavrinha em inglês, uma palavra. Nunca falou, mas fez questão que eu aprendesse, porque aquela experiência ensinou para ela a importância de falar uma outra língua. Apesar de não falar uma palavra, essa mulher aqui, ó, minha mãe novinha, foi nessa época, nessa foto, ela foi para os Estados Unidos morar com essa família. Pois é, essa família, a família com a qual a minha mãe foi morar nos Estados Unidos, muda um pouco a história dela, muda muito a minha história. Mas por hoje tá bom, né? Por hoje, a minha vida vai virar novela, tchu-tchu, tchu-tchá. Vai ficando por aqui, ó. Amanhã eu conto mais pra vocês ou não. Não sei se eu vou gravar todos os dias, mas eu vou gravar, eu vou falar. Até eu me curar. Enquanto isso, fiquem bem. Beijos de luz.